A paz do Senhor, aluno EBD. Quero pedir licença para entrar na sua casa e te fazer um convite muito especial para embarcar conosco numa jornada abençoada. Hoje nós damos início ao segundo trimestre de 2020 e a nossa temática é o livro de Salmos. Certamente nós vamos abordar aqueles salmos tão famosos e o seu salmo predileto. Eu quero, para tanto, anunciar aqui que eu tenho o privilégio de ter comigo alguns dos professores da EBD AD Mauá, das mais diferentes áreas acadêmicas: psicologia, comunicação, teologia e história. Eu me refiro aos professores Ana Paula, professor Cristiano, professor Weidson e professora Taline. A professora Taline vai nos apresentar agora os objetivos da nossa lição e os nossos textos de referência. A paz do Senhor, professora Taline. A paz do Senhor, professor Orlando. A paz do Senhor para você que está aí em mais um EBD para você. É isso mesmo, hoje iniciamos mais um trimestre e vamos falar um pouquinho do livro dos Salmos. Esse livro que é tão maravilhoso, que traz tanta coisa boa para a gente. A nossa lição de número 1 traz como título Salmos, um guia devocional para o cristão. O texto áureo, abre aí na sua Bíblia, está escrito em Salmos 98 e verso 5, que diz: cantai louvores ao Senhor com a harpa e com a voz do canto. A verdade aplicada nos diz o seguinte: o livro de Salmos muito contribui para a vida de adoração e oração do discípulo de Cristo. Nós temos também 3 objetivos da lição. O primeiro é apresentar uma visão panorâmica dos Salmos. O segundo, mostrar a importância dos cânticos. E o terceiro, destacar alguns termos específicos dos Salmos. Além disso, a gente vai falar sobre título, divisão, autores, sobre as principais características e também vamos esclarecer algumas expressões que esse livro traz. Quer saber de tudo isso e muito mais? Fica com a gente até o final. Tem muita coisa boa. Professor Orlando, vamos começar o tópico 1? Conta pra gente quem é que vai falar sobre ele. Bom, pessoal, vocês viram aí que tem muita coisa para a gente ver ainda hoje. E para a gente dar início à nossa conversa, eu quero convidar o professor Cristiano. A paz do Senhor, professor. Paz do Senhor, evangelista nosso Orlando, a todos os meus companheiros, professores aqui nesta manhã. E a você, internauta, aluno da nossa Escola Bíblica Dominical, que Deus os abençoe. Continue conosco aqui nesta manhã. O que nós podemos observar diante da introdução da nossa lição? Acompanhe aí. É provável que a maioria dos cristãos tenha ocorrido ao livro dos Salmos em algum momento da sua vida, seja de angústia ou de alegria. A igreja tem se valido dos seus ensinamentos, portanto, é necessário conhecê-lo. Tópico de número 1. Partindo aí do pressuposto que em alguma ocorrência acontece em nossa vida alguns momentos de alegria, tristeza, também entoamos em algum período algum livro de salmos. E o que quer dizer esta palavra salmo, evangelista nosso Orlando? Temos essa expressão a qual o autor nos aponta em hebraico, que significa louvor, cântico vocal ou também um cântico instrumental. A latitude de uma canção auxilia a memória do ser humano, resgatando em seus arquivos sentimentos, emoções, alegria, tristeza, esperança, história e, por que não dizer, angústia. Esta palavra angústia nos traz um significado em uma abordagem psicanalítica freudiana que nos diz que a angústia ela é caracterizada pela falta de um objeto ou pela perda de um objeto. Quais são os sintomas de angústia à luz desta abordagem?
batimentos do coração rápido, descontrolado, também inquietação, desassossego. E quando eu olho para o hino da nossa harpa cristã, nós podemos observar no número 126 que os mais belos hinos e poesias, eles foram escritos em tribulação. E o que eu posso aprender diante deste autor e dos autores também de Salmos, que momentos, conflitos internos e externos, estes homens vivenciaram em sua vida, mas eles não tiveram a falta de fé, esperança em vosso coração. No mesmo hino, a estrofe de número 5 nos diz assim: sim, confia tu inteiramente na imensa graça no Senhor Jesus. Tópico de número 1.2, divisão deste livro. E o que me chama a atenção nesta divisão deste livro, Evangelista Orlando, é que o autor, ele aponta para 5 partes que o livro de Salmo ele é composto, as quais são de Salmo de número 1 ao 41, Salmo de número 42 ao verso 72, 73 ao 89, 90 ao 106 e o 107 ao 150. E você pode estar me perguntando o porquê desta divisão. Porque este livro é dividido em 5 partes. Segundo a tradição judaica, essa divisão teria sido adotada de modo a corresponder com o livro, o Pentateuco, melhor assim, que são os 5 primeiros livros da Bíblia escritos por Moisés. Tópico de número 1.3, os autores. A coletânea foi escrita na Palestina e na Babilônia por volta de 1500 a.C. e no período de Moisés, a 450 a.C., aproximadamente. E quem foram esses autores? De certo que o livro de Salmos não foi escrito somente por um autor. Primeiro autor, a qual nossa revista aponta, para Davi, escrevendo aproximadamente a cerca de 73 salmos. Segundo, Salomão, com 2 salmos. Asaf, com 12 salmos. Emã, com 1 salmo. Etã, com 1 salmo. Filhos de Corá, com 10 salmos. E o autor da nossa revista, professores, superintendente da nossa escola bíblica dominical, Evangelista Orlando, ele aponta para 50 salmos que são desconhecidos, as quais nós não conhecemos. Vocês viram aí? Foi apenas o primeiro tópico e a gente já aprendeu muita coisa. Professor Cristiano, muito interessante perceber que nós ouvimos tantas pessoas atribuírem salmos a Davi, e que bom que a lei autoral não se aplica, porque são tantos autores que são esquecidos, mas certamente cada um deles foram poderosamente usados por Deus e nos alcançam nos mais diversos momentos do nosso dia a dia, seja na alegria, seja na tristeza. Vocês viram aí, foi só o tópico 1. E eu quero convidar para a nossa conversa agora o professor Weidson. Ele vai falar agora conosco sobre o tópico de número 2. A paz do Senhor, professor Weidson. Paz do Senhor, professor Orlando. Paz do Senhor, demais professores. Paz do Senhor a você que nos acompanha na sua casa nessa manhã. O tópico 2 da nossa lição, ele tem por título Principais Características do Livro. O livro de Salmos, ele é classificado como literatura poética hebraica, contendo expressões que retratam emoção, ritmo e linguagem metafórica. No entanto, mesmo ele tendo sido classificado como literatura poética hebraica, ele não é o único livro do Antigo Testamento que possui textos poéticos. Nós temos como exemplo o capítulo 15 do livro de Êxodo, onde nós encontramos o cântico de Moisés após a abertura, após a passagem do Mar Vermelho. O outro exemplo está em Juízes capítulo 5, onde nós temos o cântico de Débora.
a quarta pessoa que Deus levantou para ser juiz em Israel e a única mulher a exercer esse cargo. É importante ressaltar que a poesia hebraica é diferente da poesia dos nossos dias. A nossa poesia hoje, ela tem a sua rima nos sons e nos versos. No entanto, a poesia hebraica, a sua rima está nos pensamentos e nas ideias, descrevendo sentimentos intensos e como os seus escritores lidaram com esses sentimentos. Encontramos também no livro de Salmos poemas acrósticos. O que são esses poemas? São poemas as primeiras letras de cada verso, se juntas, formam uma palavra. É interessante observar que, às vezes, nós não sabemos do nome, mas a poesia, o poema acróstico, ele é utilizado ainda em nossos dias. Quer um exemplo? Geralmente, no Dia das Mães, as crianças levam para casa um pequeno poema, escrito na sala de aula. E esse pequeno poema, ele tem um pequeno verso, começando com cada letra da palavra mãe. Um pequeno verso com a letra M, um com a letra A e um com a letra E. Esse é um poema acróstico. E uma outra forma de identificar um poema acróstico é quando ele é separado por conjunto de versos. Nós temos um exemplo no Salmo de número 119, onde os seus versos são separados em conjuntos de 8 versos, e que cada conjunto, todos os versos desse conjunto, eles começam com a mesma letra do alfabeto hebraico. Nós vemos isso no verso de número 1 a 8, que inicia com a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico. Do verso 9 ao 16, iniciam com a letra Bet. Do verso 17 ao 24, com Gimel, e assim por diante. Tal recurso foi utilizado pelo povo de Israel para auxiliar na memorização da palavra de Deus. Isso foi de muito proveito, pois através desse recurso eles aprenderam a palavra do Senhor. E uma outra característica que nós encontramos no livro dos Salmos é a utilização do refrão, que nada mais é do que a repetição de uma frase ou de uma fórmula. Nós temos um exemplo disso no Salmo de número 107, que com algumas variações repete o seguinte verso: E clamaram ao Senhor na sua angústia, e ele os livrou das suas necessidades. Nós aprendemos então neste segundo tópico, evangelista Orlando, que foram utilizados vários recursos estilísticos na escrita do livro dos Salmos. Vocês viram aí, pessoal? É muita coisa para aprender. Eu não sei se você teve a mesma sensação que eu, mas ao olhar e perceber que os escritores, que os autores dos Salmos fizeram uso de recursos tão sofisticados já naquela época, me faz entender que algo tão qualificado se apresente para nós. Nós vamos falar agora do tópico número 3. E não será uma tarefa tão fácil. Eu vou convidar para fazer isso a professora Ana Paula. Ela vai esclarecer algumas expressões que a gente às vezes não entende. A paz do Senhor, professora Ana Paula. A paz do Senhor. A paz do Senhor para vocês que estão aí em casa, nos assistindo. E sim, a mim coube a difícil tarefa da interpretação das línguas estranhas que aparece no livro de Salmos. Brincadeira, mas é isso. O tópico 3, ele vai trazer um esclarecimento dessas expressões que não são do nosso idioma, e por isso você não vai encontrá-las no dicionário, mas vai encontrar no livro de Salmos, tais como Selá, Igaion, Mictão, Mastil. E aí você está se perguntando, né, do que ela está falando. Calma, eu vou explicar pausadamente. Essas palavras que aparecem no livro de Salmos são palavras hebraicas. E embora os estudiosos não tenham chegado a um único consenso sobre os seus significados no livro, são expressões muito antigas, mas a revista vai nos trazer os prováveis significados. Vamos lá? Aí, se puder aproximar a câmera. Você já deve ter visto o termo Selá, que aparece 71 vezes no livro de Salmos. Ou Igaion, que já aparece junto com o termo Selá em alguns versos. Ou Mictão, que está presente nos Salmos 56, 57, 58, 59 e 60.
Enfim, esses 3 termos são termos técnicos da área musical e que ambos significam selar, pausa ou interlúdio musical, egaion, um momento para meditação ou meditação do meu coração, e mikitão, uma oração silenciosa. E aqui eu aproveito para abrir um parênteses, porque essas expressões não estarão em todas as Bíblias. Como assim? Dependendo da versão ou da tradução bíblica, esses termos foram omitidos. Por exemplo, se a sua Bíblia for na versão da Nova Tradução na linguagem de hoje, ou também for a Bíblia da Mulher, da tradução Revista Almeida e Corrigida, elas não aparecem, tá bom? Continuando, é possível também que você vai encontrar o termo Gedutum. Esses termos, na verdade, ele é um nome de um levita muito habilidoso na música, mas que aqui está associado no livro à profecia ou instrumentos musicais. Também você pode encontrar masquio, tá? Esse já é um termo que os especialistas ficaram em dúvida. Então, alguns dizem que significa ensino e outros dizem que pode significar um salmo de entendimento. Por fim, você também vai encontrar em alguns salmos escritos Salmo dos Degraus. O que é isso? Talvez você pergunte, né? Eu não sei vocês, mas algumas vezes que eu li a Bíblia, quando eu era menor, eu li Salmos dos Degraus, aí eu fiquei pensando, será que ele foi composto enquanto subiam-se as escadarias do templo? E não e sim. Porque literalmente degrau significa subir. E faz referência aos cânticos entoados pelos peregrinos enquanto subiam para Jerusalém. E são cânticos que expressam a saudade do lar. Então, esses cânticos são conhecidos como Salmos dos Degraus, Cântico da Peregrinação ou Cântico da Subida. E se você está em casa se perguntando, por que é tão importante que eu saiba desses termos, não é? Basta olhar o momento, o contexto que a igreja está inserida, o momento que estamos vivendo, em que o mundo deu uma pausa. Olha aí a palavra selar. E mais do que nunca, o mundo, enquanto dá esta pausa, nós temos e precisamos de um tempo para meditação, de um devocional com Deus, de uma vida diária de leitura, meditação e oração silenciosa. E mais do que isso, nós somos peregrinos na terra. Enquanto caminhamos sentido a Jerusalém celestial, precisamos e devemos louvar esses salmos que tão divinamente foram inspirados pelo Senhor. Olha só, esse foi o tópico de número 3. Eu tenho certeza que você já deve ter encontrado em algumas de suas leituras essas palavras que pareciam tão estranhas e certamente a partir de hoje você vai se familiarizar com isso. Bom, a gente viu o tópico 1, o tópico 2 e o tópico 3. Eu vou convidar então agora a professora Taline para fazer a conclusão da nossa lição de hoje. Quanta coisa a gente aprendeu hoje, não é, professor Orlando? A gente falou um pouquinho sobre os autores, falamos também sobre a divisão dos livros, acrósticos, aprendemos também uma palavra nova, eu aprendi. Aprendemos também sobre poesia hebraica, alguns exemplos, a gente entendeu as línguas estranhas, como a professora Paula falou. E eu queria trazer para você, compartilhar com você, aluno EBD, a conclusão da nossa lição. Diz o seguinte: o livro dos Salmos é um indispensável guia para o louvor e a oração, tanto individual como coletiva, principalmente neste tempo de tantas distorções, de tanta superficialidade doutrinária que são expressas em muitos cânticos. Então, com isso nós fechamos a aula 1 do nosso trimestre. E professor Orlando, a nossa conclusão nos falou sobre oração. Eu volto a palavra com você, para que a gente finalize esse momento aqui tão especial. É isso aí. A gente está partindo para o final da nossa aula, mas eu quero, antes disso, agradecer. Agradecer pela permissão de entrar no seu lar, agradecer pela oportunidade de levar até você algo que nós apreciamos tanto.
eu não poderia deixar de agradecer aos professores que qualificaram e abrilhantaram a nossa manhã de domingo. E antes que a gente faça a nossa oração de encerramento, eu queria lembrar você que a nossa revista já chegou, já tem muita gente fazendo aquisição desse exemplar. E você que ainda não tem a sua revista, eu quero deixar você tranquilo. Mas, irmão Orlando, eu não quero sair de casa. Fique tranquilo, a EBD Ademauá leva a revista até você. Então, deixe nos comentários, entre em contato conosco, você não vai ficar sem a sua revista. Você vai encontrar aqui comentários sobre os autores. Sim, você vai encontrar nessa revista os comentários acerca do momento, do cenário em que esses salmos foram escritos ou entoados. Então, não perca a oportunidade de ter esse exemplar tão abençoado. Nós vamos levar até você. Vamos agora agradecer a Deus por essa manhã tão abençoada. Eu imagino que você esteja aí com a sua família. Reúna a sua família nesse momento para que nós possamos agradecer a Deus por essa oportunidade. Feche os seus olhos agora. Senhor Deus dos céus, nós te glorificamos e engrandecemos o teu nome pelo privilégio de estar na tua presença. Pai, é bem verdade que a nossa sociedade enfrenta um momento complicado, um momento triste, um momento adverso. Mas nós aprendemos nos Salmos que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Nós agradecemos por poder ter o Senhor num momento tão adverso. Pai, olha para este lar, para esta família que está reunida, meu Deus, e continua cuidando, que nós possamos absorver, que nós possamos colocar em prática tudo o que aprendemos aqui essa manhã. Não importa se o momento seja de alegria ou de tristeza, não importa se seja um momento de angústia, um momento de adversidade. O que realmente importa é que nós nascemos para te louvar e te adorar. E que nos momentos de grande dificuldade é que nós entendemos o que realmente significa viver na tua dependência. E sim, nós temos a alegria de fazer parte deste lindo coral que entoa salmos ao teu nome. Se os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação, esse é o momento que a tua igreja vai te adorar em espírito e em verdade. Nós te agradecemos pelo privilégio de aprender da tua palavra. Abençoa este lar no nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, e você já é o nosso convidado para participar da aula de número 2, porque se você não vem para a EBD Ademauá prepara uma EBD para você. Que Deus abençoe.